Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez aos subsídios nesta semana da nossa querida revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Ressalvando, como tenho feito nas lições anteriores, as lições deste trimestre foram escritas pelo bispo Abner Ferreira, pastor da nossa Igreja-mãe no Rio de Janeiro, presidente da CONEMAD Rio de Janeiro e segundo vice-presidente da CONAMAD Mundial. E eu gostaria, nas minhas palavras iniciais, de fazer aquelas recomendações que são repetidas em cada um dos nossos conteúdos. Mas antes, agradecendo a todos, manifestando a minha gratidão a todos que estão do outro lado e todas as semanas, com regularidade, tiram um pouco do seu tempo para assistir os nossos conteúdos. É por causa de vocês que eu estou aqui do outro lado da câmera. Se não fosse vocês, não faria sentido algum eu estar todas as semanas fazendo essas gravações. Portanto, muito obrigado de coração. E lembrando aos que não são inscritos, para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações todas as vezes em que novos conteúdos forem disponibilizados. Também curtam ou, usando o termo em inglês, deem aquele famoso like. É a soma dos likes que permite que a plataforma reconheça a relevância do vídeo e o compartilhe com outros segmentos. Além disso, você pode comentar. O seu comentário é uma forma de eu compreender como você recebe o nosso trabalho, de maneira que eu possa, com essa interação, melhorar a qualidade, melhorar a apresentação e fazer isso com a melhor das intenções, servir a cada um de vocês. E um último e gentil pedido. Compartilhe nos seus grupos. Grupos de pastores, grupos de obreiros, grupos das irmãs da CIB, grupos de professores da escola dominical, porque quanto mais grupos nós compartilharmos, mais outras pessoas serão alcançadas e certamente serão abençoadas com esses subsídios para apresentar uma excelente aula diante de suas classes em cada domingo. Com isso em mente, vamos já aos subsídios desta semana, lição de número 7, que será estudada no próximo domingo, dia 16 de agosto. A lição de número 7 tem por título Provérbios e a arte de viver com sabedoria. Os textos de referência estão em Provérbios capítulo 22, a partir do verso 17 até o verso de número 22. No nosso caso, como estamos tratando de subsídios, vamos estudar até o verso 29, começando desde o verso de número 17. Claro, são apresentações sucintas, com pinceladas gerais naqueles pontos mais relevantes e que possam ajudar os nossos professores diante de suas classes. Convém considerar
nesta introdução que, a partir do verso 17 do capítulo 22, nós estamos sendo introduzidos numa outra categoria de provérbios. Inclusive, eu mencionei esse ponto na primeira lição, quando tratei da classificação e de quem foram os autores do livro de Provérbios, cuja maioria dos provérbios foi escrita por Salomão. Mas aqui no verso 17, como diz no texto, capítulo 22, diz o seguinte: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. Então, nesse ponto, nós estamos sendo introduzidos nessa nova categoria, chamada pelo próprio texto de palavras dos sábios, e nessa categoria os provérbios deixam de ser aforismos isolados, pensamentos isolados, e esses provérbios passam a se constituir de exortações mais extensas, exortações mais voltadas para a formação do caráter. E aqui convém fazer uma distinção entre personalidade, caráter e aquilo que chamamos como a nossa maneira de ser vistos pelas pessoas. É a imagem que elas constroem de nós. Quando falamos de personalidade, é aquilo que somos, é aquilo que constitui o nosso ser. Quando falamos de caráter, é aquilo que manifestamos externamente. É a soma daquilo que somos, é a soma daquilo que acumulamos através do aprendizado, através da educação. E quando falamos da forma como os outros nos veem, nós chamamos isso de reputação. A reputação muitas vezes pode ser equivocada, muitas vezes pode ser errada, porque as pessoas podem ter uma imagem equivocada a nosso respeito. Mas você pode construir uma boa reputação pelo caráter que você desenvolve, e esse grupo de provérbios, denominado de palavras dos sábios, tem essa finalidade, a finalidade de formar o caráter. E o objetivo aqui não é simplesmente informar, mas transformar. Deus quer que o seu povo tenha discernimento para viver com sabedoria em todas as áreas da vida, seja na espiritualidade, seja nas finanças, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja na justiça. Então, o que significa a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria significa aplicar, ou seja, é a capacidade de aplicar os princípios divinos às nossas decisões diárias. Todos os dias, desde a manhã até a noite, temos de tomar decisões. Não há quem não tome decisões durante o dia, decisões em diferentes aspectos, como já mencionado, nas finanças, nos relacionamentos, no trabalho, na justiça, em diferentes áreas. E vocês sabem quais são os resultados das decisões precipitadas. Então, a verdadeira sabedoria é a capacidade de aplicar os princípios divinos a essas decisões diárias. E aí eu começo com o primeiro ponto. A sabedoria começa com um coração ensinável. Essa expressão final, ensinável, significa um coração disposto a aprender, um coração
disposto a ser ensinado, e encontramos esse ponto exatamente nos versos 17 ao 21 do capítulo 22. E a primeira expressão que aparece aqui no verso de número 17 é essa: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência. 3 palavras ou 3 expressões chaves. Inclinar o ouvido. Inclinar sugere um esforço voluntário. Inclinar significa mais do que você escutar. Escutar. Todos os dias escutamos. Desde a manhã à noite escutamos. Escutamos vozes, escutamos barulho, escutamos alguém que toca a campainha, escutamos alguém que nos chama ao telefone. Todos os dias, todas as horas. E as pessoas que têm problema de surdez, elas geralmente usam aparelhos auditivos, e eu uso esses aparelhos para poder escutar. Mas inclinar o ouvido é mais do que simplesmente escutar. Inclinar os ouvidos significa um esforço voluntário, uma disposição ensinável, uma disposição de aprender. Então, esse verbo, inclinar, sugere isso. Quem pensa saber tudo, jamais aprenderá. Vocês conhecem aquela expressão, papai sabe tudo? É uma expressão muito adequada. Tem pessoas que não se dispõem a aprender e acham que conhecem todas as áreas. Tudo para elas é fácil, tudo para elas é tranquilo, tudo para elas já têm em si a capacidade de resolver. Não inclinam, não ouvem, erram e sofrem as consequências. Mas não é só o coração inclinado para ouvir. O texto diz, verso 17, e ouve as palavras dos sábios, ou seja, inclina e ouve, mas ouve intencionalmente, não é ouvir como se ouve um barulho lá fora, mas é ouvir intencionalmente. E por último, o texto diz, aplica o teu coração. Para você aplicar o coração, primeiro você precisa ouvir. Você ouve e as palavras descem ao coração, e aí você aplica o coração. O orgulho fecha os ouvidos. A humildade abre os ouvidos. Provérbios, o livro todo, de maneira geral, ensina que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. E temos aqui algumas subdivisões desse tópico. A segunda delas, a sabedoria precisa descer da mente ao coração. Mencionei agora há pouco. Conhecimento apenas intelectual produz informação. Conhecimento internalizado produz transformação. Então a palavra deve ser, e refiro-me à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus, a palavra deve ser memorizada, amada e praticada. E o propósito do ensino é fortalecer a confiança em Deus. Toda instrução bíblica conduz à fé. Quanto mais conhecemos Deus, mais confiamos nele. É interessante essa expressão, porque há um ditado que você conhece que diz, quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. E essa expressão tem um significado profundo porque você não come 1 quilo de sal de uma vez. Inclusive, à luz das recomendações médicas, são poucas gramas de sal por dia para que você não tenha problemas de saúde. Então, a metáfora aí é que uma pessoa
só é conhecida quando você tem uma convivência maior, uma intimidade maior, de maneira que você possa conhecer essa pessoa gradualmente e de maneira mais profunda, para que então você possa ter confiança nela. Em relação a Deus, é exatamente isso. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele, porque Deus não falha jamais. Deus é imutável em suas promessas. Então, a verdadeira educação espiritual conduz à dependência de Deus, nunca à autossuficiência. Nunca, jamais, à autossuficiência. O segundo tópico diz: a sabedoria molda a nossa maneira de lidar com o dinheiro. Capítulo 22, do verso 22 ao verso de número 27. E nesta sessão nós temos aqui vários alertas relacionados às finanças. Primeiro, não explore o necessitado. Versos 22 e 23. O que é explorar o necessitado? Explorar o necessitado, em linhas gerais, para resumir o tópico sem entrar em grandes análises, é você, por exemplo, pegar uma pessoa que precisa ser ajudada, dar um serviço a ela, e ao invés de pagar o valor justo, você paga simplesmente a metade ou até mesmo menos do que a metade. Isso é exploração. A epístola de Tiago, inclusive alguns lá no passado tiveram até resistência a essa epístola, porque ela trata dessa questão de justiça e, inclusive, condena os maus patrões, aqueles que não pagam de forma justa aos seus empregados. Exploração é isso. E você pode explorar de várias maneiras. Não vou entrar aqui em meandros, mas existe a contrapartida também. Será que não há empregados que gostam de explorar o patrão? Foram contratados para trabalhar 8 horas por dia e trabalham apenas 7 horas, 6 horas, e as outras 2 horas dão um jeito de... É a expressão que a gente usa no trabalho. Eu já trabalhei em obras, eu já fui pedreiro, eu já fui servente, eu já virei massa várias vezes. Então, quando uma pessoa começa a protelar, a postergar, a tentar fazer que as horas passem, a gente chamava naquela época, não sei se ainda usa a expressão, morcegar. Morcegar. Pessoas que morcegam para passar a hora. Isso é uma forma também de exploração. É uma forma de você explorar as pessoas. Quando você promete fazer um serviço e esse serviço será pago na forma de diária, aí você demora mais tempo num trabalho que poderia ser feito em 2 dias para você ganhar mais dinheiro. É uma forma de exploração. Ou quando você pega por empreitada, o serviço é para fazer em 10 dias e você corre para fazer em 2 dias e o trabalho sai, inclusive, matado. O trabalho sai, inclusive, mal feito, porque você corre para poder ganhar o que você deveria ganhar em 10 dias. Então, há várias áreas em que a exploração ocorre. Então, a exploração econômica nunca passa despercebida diante do Senhor. E no texto, Deus lembra que é o defensor daqueles que não conseguem defender-se. Então, integridade financeira também é espiritualidade. Outro ponto nessa subdivisão
do ponto principal, a sabedoria molda a nossa maneira de lidar com o dinheiro, outro ponto é evitar pessoas dominadas pela ira. São os versos 24 e 25. As emoções são contagiosas. Se você vive muito tempo ao lado de uma pessoa negativa, você corre o risco de assimilar aquele negativismo. Se você vive muito tempo ao lado de pessoas extremamente expansivas, você corre o risco de assimilar aquela expansividade. E aqui a ideia é em relação à ira. Uma convivência com a pessoa que vive o tempo todo irada, é uma pessoa extremamente negativa, é uma pessoa que levanta pela manhã, o céu está azul, mas vê uma nuvem do tamanho de um mosquito e já não sai de casa porque ela diz que esse dia vai ser um dia terrível, de grandes tempestades. Isso é o negativismo elevado à sua mais alta potência. E viver ao lado de pessoas assim, isso traz contágio. A convivência molda o caráter. Quem vive cercado de pessoas explosivas corre o risco de tornar-se igual a elas. E a Bíblia diz que amizades influenciam destinos. A Bíblia diz que essas amizades corrompem os bons costumes. Então, nós temos de aprender cuidadosamente a construir os nossos relacionamentos. E nesse ponto ainda, nos versos 26 e 27, temos uma tremenda advertência e recomendação. Evite assumir dívidas irresponsáveis. O texto não condena você ser fiador de alguém, mas o texto condena você ser fiador de pessoas estranhas que você não conhece. Porque essa dívida passa a ser sua. Na falta do pagamento de quem você foi fiador, essa dívida passa a ser sua. Então, a Bíblia não condena você ser fiador, mas a Bíblia condena você tornar-se fiador sem prudência, sem prudência. Não é uma proibição absoluta de ajudar alguém, mas é para você ter cuidado contra compromissos financeiros impensados. Por isso, o texto diz aqui, nesses versos 26 e 27. Deixa-me virar a página aqui da minha Bíblia. Na minha Bíblia, você que está acompanhando aí, 26 e 27, aqui diz: não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Então, a ideia aqui é em relação a esses casos em que tratamos das dívidas irresponsáveis. Quem administra mal os seus recursos perde a sua liberdade. Ou seja, a sabedoria, que é o tema da nossa lição, Provérbios e a arte de viver com sabedoria, a sabedoria também aparece na administração financeira. Terceiro ponto, a sabedoria respeita limites e princípios. Temos aqui capítulo 22 e o verso de número 28 com essa expressão que diz: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. É interessante frisar aqui que nos tempos antigos não havia cercas. As divisas das propriedades eram marcadas por pedras. Não era como hoje, nem com muros, eram pedras
que faziam as divisas das propriedades. Então, o sábio aqui usa essa figura para dizer que quando as pessoas removiam esses limites, né? Digamos, o limite está aqui, e você removia e jogava o limite mais para frente, isso significava o quê? Significava roubo. Significava roubo. Você estava tirando os limites com pedras marcados aqui e colocando mais além para tomar mais um pedaço de terra do seu vizinho. Roubo. Veja que o princípio do capítulo é esse princípio, o princípio de você principalmente administrar de forma correta e honesta os seus bens, mas no sentido metafórico, os marcos antigos representam princípios, valores, limites estabelecidos por Deus e herança espiritual. Vivemos numa geração que deseja remover todos os limites. Entretanto, a verdadeira liberdade existe dentro dos limites, dentro dos princípios divinos. Quem abandona os princípios divinos perde a direção. Quarto tópico, a sabedoria conduz à excelência, capítulo 22 e o verso de número 29. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Então, o homem diligente é honrado. A excelência glorifica a Deus. A competência abre portas. E o texto mostra que o talento precisa ser acompanhado por disciplina. A palavra aqui, diligente, significa alguém treinado, alguém habilidoso, alguém cuidadoso, e isso é fruto do preparo. O cristão deve buscar excelência no trabalho, no ministério, na família, nos estudos, na administração, nas finanças, e quem honra a Deus com excelência acaba sendo reconhecido até pelos reis. E com isso estamos chegando à nossa conclusão. O texto apresenta uma verdadeira jornada da sabedoria. Primeiro, aprendemos a ouvir. Depois, aprendemos a confiar. Em seguida, aprendemos a agir corretamente. Depois, aprendemos a administrar recursos. Depois, aprendemos a escolher amizades. Depois, aprendemos a respeitar limites. Depois, aprendemos a trabalhar com excelência. A sabedoria bíblica nunca é teórica. Ela aparece nas pequenas decisões da vida. E esse foi o tema que estudamos. Provérbios e a arte de viver com sabedoria. E estamos concluindo os subsídios da semana para a lição do próximo domingo. E na próxima semana estaremos com a lição de número 8, que será estudada no dia 23 de agosto. É uma lição importantíssima. Pais e filhos, a responsabilidade de guiar e a graça de seguir. Até a próxima semana e um grande abraço em cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe.